precisa começar lembrando a vascularização do pescoço. Então, vamos refazer o caminho, né, desse sangue. Então, primeiro lembrar lá da região do arco da aorta. Então, o arco da aorta, ele tem 3 ramos. Então, o primeiro deles é o que a gente chama de tronco braquiocefálico. O tronco braquiocefálico, ele vai dar a artéria carótida comum, que vai levar o sangue para a cabeça, pescoço. E a subclávia, que vai dar aqui os primeiros ramos, principalmente para a região cervical, para a região do pescoço. E aqui do lado esquerdo, elas já saem separadas. Então, a carótida comum e a subclávia. Outra visão em relação à abertura superior do tórax. Então, aqui a gente visualiza a relação desses vasos com os órgãos do pescoço. Então, o que eu visualizo aqui são, né, as artérias carótidas comuns. Então, a gente percebe que elas passam lateralmente em relação à traqueia e ao esôfago. A gente visualiza aqui a subclávia, que vai passar logo acima da primeira costela. E a gente visualiza aqui os vasos venosos também. Então, a veia subclávia, que está ao lado da artéria subclávia, e aqui a veia jugular interna. Então, a veia jugular interna que vai chegar aqui com a veia subclávia atrás da região do manúbrio do osso externo. Bom, aqui uma outra visão, então a carótida, lembrando que a carótida comum, mais ou menos ao nível de C3, C4, ela vai se dividir em carótida externa, e aí nós chegamos a falar a carótida externa, ela vem principalmente para a região de fora da cabeça, e a carótida interna, que vai entrar na cabeça e vai participar da vascularização. Então, aqui uma outra visão, a carótida externa, que é a que nós vamos ver hoje, principalmente, vem para a região da face, região de fora da cabeça. E a carótida interna, que a gente visualiza, que entra no crânio, para formar as artérias que vão irrigar a região do encéfalo, junto com as 2 artérias vertebrais que saíram lá da subclávia. Então, essas artérias vertebrais, elas sobem através aí dos forames transversários das vértebras cervicais, vão se unir as 2, né, uma de cada lado, formar a artéria basilar. E aí, lá dentro da cabeça, vão organizar o que a gente conhece como círculo arterial ou círculo arterioso do encéfalo, do cérebro, e vão fazer parte aí da vascularização cerebral que vocês vão ver lá na neuro com todos os detalhes. De novo, a gente visualiza a carótida comum, a carótida interna subindo, vai entrar na cabeça, e aqui a carótida externa dando vários ramos. Então, o que acontece? A carótida externa, ela tem ramos que são colaterais e ramos que são terminais. E aí a gente já discutiu isso, vamos relembrar. Ramos colaterais são aqueles que vão saindo da artéria, mas a artéria permanece com o nome. Então, por exemplo, aqui, a carótida externa, ela está dando o primeiro ramo colateral, que é a tireoide superior. Ela dá a tireoide superior, mas ela continua como carótida externa. Aí ela vai dar o ramo lingual, continua como carótida externa. Vai dar o ramo facial, continua como carótida externa. E assim vai. Então, esses ramos aqui são os ramos chamados de colaterais. Tireoide superior, lingual, facial, a faríngea ascendente,
occipital e auricular posterior. Bom, e aí o que acontece? O que acontece é que aqui neste ponto a carótida externa termina. Por quê? Porque ela vai dar os seus dois ramos terminais. Então, este aqui que é a artéria maxilar, então a gente já imagina por que ela chama assim, né? Ela está passando aqui na região da maxila. E a chamada temporal superficial. Então, temporal superficial, olha a sintopia dela em relação ao meato acústico externo. Então, ela passa exatamente na frente do meato acústico externo. Então, esses dois são os ramos terminais, a maxilar e a temporal superficial. Um pouquinho de cada uma delas. Então, o primeiro ramo, a gente visualiza bem nessa figura aqui, é a tireoideia superior. Aqui de uma outra forma, então o que acontece? A gente percebe que a tireoideia superior, ela vai dar os ramos aqui para a glândula tireoide, que está bem à frente aqui da cartilagem tireoide. E ela vai dar ramos para a região da laringe também. Então, a tireoideia superior, ela não só irriga a glândula tireoide, como ela irriga também, ela vai dar ramos laríngeos. Aí, subindo um pouquinho, a gente visualiza a artéria lingual. Obviamente, né? Ela vai dar ramos para a região da língua. Então, os primeiros ramos, tireoideia superior e a artéria lingual. Existe um terceiro ramo, que é a artéria facial. Olha o que a artéria facial faz. Ela vem aqui por trás exatamente do ângulo da mandíbula e aí ela sobe toda tortuosa a região da face. Então, ela tem várias ramificações, vou mostrar melhor ela daqui um pouco. E ela vai aí irrigar grande parte da face. Depois, o próximo ramo, que é um ramo menorzinho, um ramo que fica por trás da artéria carótida externa, que é chamada faringe ascendente. Então, faringe ascendente, por quê? Porque ela vem para a região da faringe, que está passando aqui nesta região, e vai dar vários ramos para este órgão. Então, artéria facial, artéria faringe ascendente. Depois, ainda tenho a artéria occipital. Olha só, a occipital, ela vai passar por trás do processo mastoide e vem aqui para esta região posterior da cabeça. Então, ela vai irrigar aqui os músculos da região posterior da cabeça e o couro cabeludo. E por último, a auricular posterior. Então, a auricular posterior passa atrás do meato acústico externo e vai irrigar quem? Irrigar a orelha interna, irrigar a região do processo mastoide, irrigar o pavilhão da orelha. Ainda, se ela está passando aqui, ela vai dar ramos para a glândula parótida, que está aqui bem na frente, e para a articulação temporomandibular. Então, a artéria importante aí é auricular posterior. Vou falar um pouquinho mais da artéria facial. Então, a artéria facial, ela vai entrar aqui, ó. A gente visualiza ela saindo. Aqui a mandíbula foi aberta para que vocês visualizem. Então, o masseter está passando aqui. E aí, ela tem uma relação, então, lá na região do ângulo da mandíbula, que nós vimos na outra figura, e a glândula submandibular. Então, uma das glândulas salivares que passa bem nesta região. E aí, o que acontece? A partir do momento que ela vem para frente da mandíbula,
ela começa a fazer um trajeto bem tortuoso, então ela é uma artéria bem tortuosa, passa na região lateral do nariz e aí faz a curva aqui bem na região medial da órbita. Quando ela faz essa curva, ela se transforma em artéria angular. Então, artéria angular. Mas o que acontece é que durante o trajeto dela, a gente está vendo aqui na figura, ela vai liberando ramos. Primeiro, logo que a artéria facial ela passa próximo à boca, ela vai dar o ramo labial inferior e o ramo labial superior. Então, esses ramos, olha só, eles estão aqui, ó, no músculo orbicular da boca, lembram dele? E aí, o que acontece? Essas labiais, a gente precisa imaginar que elas estão de um lado e do outro. E aí, próximo à linha mediana, estas artérias, elas vão formar anastomoses. Então, a labial superior, por exemplo, do lado esquerdo, se anastomosa com a labial superior do lado direito. E a mesma coisa para as inferiores. Então, existem anastomoses aqui do lado direito com o lado esquerdo do rosto. Então, existe aqui, na verdade, várias conexões do lado direito com o lado esquerdo. Então, esses lados opostos, eles se anastomosam, e isso é importante, porque caso eu tenha obstrução em um dos lados, eu posso ter a irrigação sendo realizada pelo outro lado. As labiais, ela continua a subir. Esta artéria aqui próxima ao nariz já é chamada de nasal lateral. E aí, como eu disse, o ramo terminal dela é a artéria angular. Então, a artéria angular, ela está aqui, ó, fazendo essa curva logo na região medial, mais medial da região da órbita. O que mais? Artéria temporal superficial. É uma artéria grande, né, também. Então, é um ramo terminal da artéria carótida externa. A artéria temporal superficial, ela vai irrigar um monte de estruturas. Então, a glândula parótida, o músculo masseter, que vocês já viram, a região mais lateral aqui da face, parte anterior da orelha média, o músculo temporal que nós já vimos, né? Então, a artéria temporal superficial, ela vai dar vários ramos aqui para essa região mais lateral da cabeça. Que é a chamada artéria facial transversa. Então, a gente visualiza aqui a artéria facial transversa. Essa artéria, ela muitas vezes vai atravessar a glândula parótida, que a gente está vendo aqui agora, a relação. Então, a glândula parótida, ela fica exatamente na frente da orelha. E aí, ela está passando por cima do músculo masseter e na região do arco zigomático. Então, é uma artéria grande também que vai para a região da face e que é ramo da artéria temporal superficial. Então, por isso que eu digo que a artéria temporal superficial, ela irriga o masseter, ela irriga a glândula parótida, vai irrigar como? Através do seu ramo, que é a artéria facial transversa. O outro ramo terminal da carótida externa é esse aqui, então, que é a artéria maxilar. Gente, a artéria maxilar é uma artéria enorme em termos de irrigação, em termos de ramificação. Então, nós vamos ver ela com detalhes quando a gente for ver a irrigação da boca, lá no digestório. Por quê? Olha só, o que ela faz? Então, aqui a gente visualiza, né, a parte final da carótida externa, a temporal superficial subindo e a maxilar aqui vindo para frente, para a região da face. E aí, a maxilar, a gente consegue dividir a artéria em 3 partes. Então, uma primeira parte aqui, logo que ela começa,
uma segunda parte mais volumosa e uma terceira parte aqui mais para frente. Então, ela vai participar da ramificação de toda esta região, onde existe muita coisa. Então, ela participa desde a irrigação da ATM, todos os músculos da mastigação, para a gente relembrar, né? Então, aqui o músculo, o masseter foi cortado, aqui os músculos pterigóideos, a gente vê aqui o temporal. Então, a artéria maxilar ela é responsável pela irrigação de todos os músculos da mastigação. O seio maxilar, que está aqui nessa região, que é o maior seio, né, paranasal. Dentes, gengiva, a parte de palato, palato duro, palato mole. Irriga parte da cavidade nasal, então nós vamos falar dela também quando falarmos de irrigação do nariz. A parte mais superficial mais superior da faringe, o teto da faringe, tímpano, e ela vai até aqui, ó, a região do mento. Por quê? Porque essa artéria aqui, que é chamada alveolar inferior, que vai dando ramos para os dentes, para a gengiva, ela sai através do forame mentual e se transforma em artéria mentual. Então, ela vai irrigar aqui a região do mento também. Então, uma artéria super importante, que nós vamos falar muito dela ainda, né, que é a artéria maxilar. A drenagem é feita pela veia facial, as veias homônimas que a gente sempre fala. Então, a região da face é drenada principalmente pela veia facial. Então, a veia facial é uma veia que começa lá na região do canto da órbita, e aí ela vai descendo, recebendo as suas tributárias. Ela vai se unir aqui com essa grande veia que é chamada de retromandibular e vai drenar para a jugular interna. Cuidado que essa figura, ela parece que ela está drenando para a jugular externa, mas não é, tá? Ela drena para a jugular interna. Então, ela vai captando aqui todo o sangue da região da face e vai drenar para a jugular interna. Facial transversa, que acompanha a artéria facial transversa também. Então, vai drenar essa parte mais lateral da região da face e vai desembocar na veia temporal superficial. Então, a veia temporal superficial que vai, por sua vez, desembocar na veia retromandibular. Então, essa região toda aqui vai drenar para essa veia retromandibular, que se une com a facial para desembocar na veia jugular interna. A gente precisa pensar na região mais profunda da face. Então, existem aqui veias, a veia oftálmica, eu tenho aqui a região da veia facial profunda. E o que é que acontece? A própria veia maxilar, essas veias, elas vão drenar para um plexo, que é chamado de plexo pterigóideo. E aí existe aqui uma coisa muito interessante e importante, que é que essas veias, elas possuem conexões intracranianas. Então, as veias que estão drenando a região da face, que são veias mais superficiais, elas têm conexões, como a gente está visualizando aqui, com a drenagem de dentro da cabeça, que seria, por exemplo, o seio cavernoso. Então, esta região, ela vai drenar a região mais superficial da face, drena através da veia facial. Olha, aqui a gente visualiza agora que essa veia facial, ela vai juntar com a retromandibular para drenar na veia jugular interna. Mas eu tenho a região mais profunda, as regiões mais profundas da face, que vão drenar então para esse plexo pterigóideo, que por sua vez drena para a veia retromandibular, que cai de novo lá na jugular interna.
Elas são importantes porque, primeiro, não existem válvulas nessa região. Então, essas veias não possuem válvulas. E sempre que eu falar que uma veia não possui válvula, você precisa pensar que o sangue ele pode, em alguns casos, fluir de um lado para o outro. Então, não somente num sentido, vamos dizer assim. Ele pode ser drenado para outro sentido porque não existem válvulas. E aí o que acontece é que se você tiver uma infecção aqui, por exemplo, na região da face, essa infecção, principalmente aquelas que estão acima da boca, elas têm que ser tratadas com cuidado. Por quê? Porque se eu tiver uma infecção aqui, principalmente acima da boca, estas veias, essa infecção, ela pode correr através do sangue e ir para dentro da cabeça. Então, esse processo infeccioso de fora da face, ele pode acabar entrando para dentro da região da cabeça e se tornar um problema muito mais complicado do que era quando estava somente no plano superficial. Então, ó, o plexo pterigóide, que fica nesta região aqui pterigóide, que a gente chama. Aqui as veias mais superficiais, então a gente visualiza que tudo que está sombreado é região intracraniana, né? Então a gente visualiza essas comunicações. Então aqui a formação da veia retromandibular, aqui a veia facial, aqui a gente vê bem agora as duas drenando para a veia jugular interna e a formação da veia jugular externa, que é muito menor do que a jugular interna. Forma, né? A gente visualiza as jugulares, então a jugular interna e a jugular externa. Lembrando que a veia jugular externa ela está para fora do músculo externo cleidomastoideu. Elas vão se juntar com a veia subclávia e formar as duas veias braquiocefálicas. Então, lembrando novamente que a braquiocefálica do lado esquerdo ela é bem maior que a veia braquiocefálica do lado direito. E aí as veias braquiocefálicas se unem para formar a veia cava superior, que vai chegar até o átrio direito, ok? Bora estudar, viu? Beijinhos virtuais para todos.